Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos ficar de pé e vamos dar continuidade à nossa campanha, porque nós estamos orando pelo nosso arrependimento, amém? Vamos demonstrar para Deus que reconhecemos a nossa maldade, reconhecemos a necessidade, porque isso é evangelho, igreja, quando você reconhece que Deus é santo e você é o quê? E nós somos o quê? Nós somos pecadores, e por isso carecemos da misericórdia do Senhor, carecemos do perdão de Deus, carecemos, irmãos, da purificação do nosso coração. A primeira coisa que uma pessoa, quando chega à igreja, ela tem que ser orientada pelo dirigente do culto, pelo pastor, pelo missionário, pelo evangelista. A primeira coisa que vocês têm que levar as pessoas é fazê-las proclamar o arrependimento. Amém? Quando você for evangelizar, a primeira coisa que a pessoa confesse Jesus e se arrependa. Não adianta falar de cura, de libertação, sem primeiro buscar o perdão. O céu não pode se abrir, não pode haver comunhão com Deus, se nós primeiro não confessarmos Cristo e não nos arrependermos. Amém? Tem muita gente aí que está buscando, mas não fez os primeiros deveres, não cumpriu os primeiros deveres diante de Deus. Existe um padrão para estar na presença do Senhor, existe um padrão para ter uma comunhão com Deus, não é da maneira que nós queremos. A igreja tem inventado muitas formas de adoração, a igreja tem inventado muitas formas de louvor, mas Jesus Cristo pregou o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento. Glória a Deus. O que é o reino de Deus? A direção de Deus. Ao invés de ser a nossa direção, porque antes nós andávamos pela nossa direção, hoje vocês têm que andar pela direção de quem? De Deus, se assim desejarem. Não são obrigados. Mas desde que vocês se filiaram à igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, não é a denominação, Nação Santa. Aqui não tem denominação. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Essa reunião aqui é a igreja. A igreja aqui não é o prédio. A igreja aqui somos nós reunidos. Todos nós reunidos. Onde houverem duas ou mais, ou três, ou quatro pessoas reunidas em nome de Jesus, Ele está presente. Glória a Deus. E Ele promove essa reunião. Agora, a necessidade qual é, pastor? A necessidade é confissão de fé em Cristo Jesus como Senhor da sua vida e saber que Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E arrependimento dos nossos pecados, para que você seja batizado. Glória a Deus. E esse batismo é feito com água, mas a palavra de Deus diz que Jesus batiza com o quê? Ele batiza com o Espírito Santo. Amém? Você pode batizar, eu posso batizar vocês com água, mas só Deus, só Jesus pode batizar vocês com o Espírito Santo. E a partir do momento, igreja, principalmente, o que desperta mais a fé é o amor de Deus. Se vocês procurarem entender o amor de Deus, o despertamento espiritual de vocês, o avivamento espiritual de vocês vai ser muito mais alto. As pessoas chegam na igreja, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós estamos fazendo da igreja de Jesus um balcão de negócios. A igreja de Jesus hoje é voltada para quê, pastor? Para bênçãos materiais. Mas, na verdade, as principais bênçãos são as bênçãos do alto. Glória a Deus. As bênçãos do alto, quais são? A salvação da sua alma, com o perdão, com a vida eterna, com a glorificação, com a justificação,
com a purificação do seu coração, a sua regeneração. Essas são bênçãos espirituais. Glória a Deus. E nós temos ensinado isso tudo aqui. Se vocês chegarem no culto e prestarem atenção, vocês vão sair daqui aprendendo muito mais do que muitas pessoas aí fora. E isso não é para você se ensoberbecer, não. É para você poder transmitir o Evangelho. Porque está difícil de se ouvir o Evangelho hoje. A palavra de Deus, ela já alertava sobre isso há muito tempo, que chegaria um tempo em que nós teríamos vontade de ouvir a palavra e não encontraríamos a palavra. E nós estamos chegando nesse momento, irmãos. Nós estamos chegando no momento em que nós não vamos encontrar a palavra de Deus com facilidade. Você vai encontrar fantasia, você vai encontrar magia, você vai encontrar adivinhação, você vai encontrar falsa profecia, mas não vai encontrar o Evangelho da salvação. E a única palavra que pode te abençoar é o Evangelho da salvação. Você pode ouvir motivação, psicologia, autoajuda, treinamento de empresário, o que for, mas o que te abençoa espiritualmente só pode proceder a bênção de Deus, só pode proceder da palavra de Deus. Amém? Então, vocês procurem conhecer a palavra de Deus para vocês saberem se vocês estão participando de um culto a Jesus Cristo. Porque tem muitos cultos, agora cultos a Jesus Cristo são poucos. Amém? E nós vamos dar continuidade a essa campanha, que é a campanha do perdão com arrependimento, amém? E o conserto do nosso coração. Mas para isso, o que é necessário, pastor? É necessário que você reconheça o mal que está dentro do seu coração e que você se arrependa e que você se volte para Deus. Amém? Tem um desejo de renovar sua comunhão com Deus. Sempre, procure sempre clamar pelo perdão, sempre clamem pela salvação, clamem pela misericórdia, porque não há outra oração que agrade mais ao Senhor, que demonstre mais fé de uma pessoa contrita diante de Deus. Eu quero dizer arrependida. Amém? Essa oração, ela abre o céu. Essa oração pedindo a Deus restauração, pedindo a Deus purificação, pedindo a Deus transformação, pedindo a Deus que realmente te regenere pelo poder do Espírito Santo. Essa oração agrada a Deus, esse pedido agrada muito a Deus e Ele vai te atender. Amém? Porque Deus está vendo que você entendeu a mensagem, Deus está vendo que você está praticando a fé, porque você ouviu a mensagem de Jesus. E nós temos que saber o quanto nós precisamos dessa renovação. Amém? Feche os olhos e eleve o seu pensamento a Deus e busque o Espírito Santo, porque só Ele pode abrir os seus olhos e os seus ouvidos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, levante as mãos, igreja, que desce como fogo, concentre-se, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei
o Deus de minha vida, que me compreendeu. Cante, igreja, sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei o Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Cante com fé. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Cante, igreja. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nosso Deus santo, nosso Deus que é soberano, Deus maravilhoso, conselheiro, digno de louvor, digno de honra, digno de toda a glória. Vai louvando esse Deus, igreja. Abra sua boca e diga que Ele é santo, diga que Ele é fiel, diga que Ele é verdadeiro. Diga a Ele: o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é forte, meu Pai. Eu quero te chamar de Pai. Me conceda, meu Deus, o poder para ser transformado num filho que te adora. Eu quero ser o filho que te adora. Fale para esse Deus. Abra o seu coração e diga para Ele: eu quero ser o filho que te adora. Te adorar em espírito, te adorar com meu coração, meu Pai. Mostrar para o Senhor que verdadeiramente eu reconheço a minha necessidade de Ti, a minha necessidade da comunhão com meu Deus, porque o meu Deus é santo, porque o meu Deus é soberano. O Senhor é o dono, meu Pai, das nossas vidas. As nossas vidas te pertencem. Toda a igreja diga: meu Deus, a minha vida te pertence, ó soberano, ó grande juiz. O Senhor tem o poder para salvar, o Senhor tem o poder para condenar, mas o Senhor, meu Deus, é misericordioso. O Senhor veio para salvar por amor os pecadores, e os pecadores estão aqui clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é justo, e nós somos mentirosos. Todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. A tua palavra é soberana. O que o Senhor decretou, ninguém pode mudar. E o Senhor, meu Deus, disse que vai julgar todos os homens e aqueles que não se converterem ao Senhor, crendo na tua palavra, na mensagem de amor,
na mensagem da salvação, no nome de Jesus, estas pessoas serão ou já estão condenadas porque não creem. Mas os que creem, o Senhor disse, serão salvos, suas almas não perecerão, mas terão vida e vida eterna. Então nesta hora, meu Deus, nós queremos que o poder deste amor de tal maneira possa transformar as nossas vidas, os nossos corações sejam quebrantados, venhamos a nos derramar na tua presença e dizer: salva-me, Senhor, salva-nos, Senhor, porque precisamos desta salvação, precisamos, meu Deus, desta comunhão, pois sem o Senhor nós estaremos perdidos. Compadece-te de nós, Senhor, senão estaremos perdidos. E ainda bem que o teu amor, meu Pai, foi revelado. Sabemos que o Senhor é amor, sabemos que o Senhor deseja salvar, misericordioso, o Senhor tem o desejo de apagar as dívidas dos nossos pecados. Por isso, meu Pai, estamos aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo e mostrar as nossas necessidades espirituais. Buscamos o nosso Deus porque é necessário. Queremos comunhão com o nosso Deus porque cremos que Ele tem poder para salvar, que Ele nos amou e nos ama. O Senhor nos ama de tal maneira. Por isso agora te pedimos que o teu poder purifique o nosso coração, a nossa comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo. Venha nos santificar pela tua palavra, nos dar o entendimento da tua vontade, o caminho do Senhor, o alvo do Senhor. Nós venhamos a buscá-lo, nós venhamos a buscá-lo, que é a perfeição em Cristo Jesus. Jesus seja a nossa referência, seja o nosso caminho, seja a verdade, seja a vida, e sejamos abençoados, sejamos libertos das maldições, sejamos libertos da escravidão, do pecado e das consequências do pecado, porque o Senhor disse: onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E eu quero ser, toda a igreja, eu quero ser, nós queremos ser livres do pecado, livres da condenação pela ira de Deus, a condenação do inferno, a morte. Livra-nos, Senhor, livra-nos agora. Sejamos livres, porque o Senhor disse: se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a igreja diga: eu me converto, Senhor, ao Senhor. Eu me converto para conhecer a tua palavra e caminhar pela vontade do Senhor, para alcançar a salvação pela fé
Pela fé, eu quero te obedecer. Pela fé de que as palavras do Senhor são palavras para a vida eterna. Eu quero me converter ao meu Deus. Levante as suas mãos, renove a sua conversão, renove a sua confissão de fé no Senhor Jesus. Isso, faça uma oração confessando Jesus, seu Senhor e Salvador. Isso, todos vocês confessem Jesus como Senhor. Confessem Jesus como o Senhor da vida de vocês. O Senhor agora é o meu Senhor. Eu quero andar pela vontade do meu Senhor Jesus, Pai. Então eu peço ao Senhor que me livre da condenação do inferno, que me livre das maldições, me conceda poder e autoridade para que eu possa repreender qualquer tipo de mal que se levantar contra mim. A unção do Teu Espírito esteja sobre mim agora. Unge-me agora com o Teu Espírito Santo. Unge-me, Senhor, toda a igreja clamando pela unção do Espírito Santo. Unge-me, Senhor, para que nós tenhamos alegria da salvação. Unge-me, Senhor, para que eu possa crer que o Senhor é poderoso, para que eu possa crer que o Senhor é o meu Deus, que há proteção, que há libertação, que há salvação nesta comunhão. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 soberano Deus maravilhoso. Isso, igreja, vai clamando, vai dando glória, vai dando glória. Abra o seu entendimento e clame por Ele, confesse-o como Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é a autoridade suprema. Ele colocou os inimigos estão sujeitos ao Teu nome, Senhor Jesus. E eu tomo agora, meu Pai, eu tomo agora pela fé o nome do Senhor, de todo o meu coração eu invoco o Teu nome, eu invoco o Teu nome para a minha salvação, eu invoco o Teu nome para me salvar, para salvar a minha casa, para salvar a minha família. Ore pelas pessoas da sua família, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus filhos. Isso, clame, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, Senhor Jesus, abençoa, porque sem o Senhor nós não somos nada. Isso, igreja, vai clamando a esse Deus. Diga para Ele: você precisa dele, eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão. Sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou nada. Glória, 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 glória a Deus. Sim, meu Deus, que o teu poder, Pai, possa nos envolver agora e a obra da salvação ela possa perpetrar. Penetra com o teu poder, meu Deus, para que nós tenhamos vida espiritual, para que tenhamos a alegria da salvação do nosso Deus, para que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, para enfrentar os dias maus. Tenhamos, meu Pai, a esperança da promessa, conhecimento de toda a verdade, para que não sejamos enganados, para que não venhamos nos entristecer extremamente, mas venhamos a conhecer as promessas de Deus. E o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem nos dado conhecimento dos segredos do reino dos céus. Temos recebido a revelação, meu Pai, a revelação do Teu Espírito para nós é o maior alimento que a igreja pode receber. É a mensagem da salvação, é o conhecimento de Jesus Cristo, para que seja operada a santificação, para que seja operada, meu Pai, a nossa transformação tão importante. E o nome do Senhor seja glorificado por tudo isso, porque não há glória maior de Deus nas nossas vidas do que o teu perdão. O teu perdão é digno de louvor, Senhor. A salvação que o Senhor preparou para nós, essa alegria que sentimos, porque sabemos que iremos para um plano especial.
Existe um plano especial e Jesus Cristo disse: olha, eu irei vos preparar lugar. Eu irei vos preparar lugar, mas eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que no lugar onde eu estiver, porque Ele hoje está lá, Senhor, hoje Ele está aí à tua direita, e nós oramos porque o Espírito Santo está aqui no nosso coração. Nós estamos reunidos aqui porque o Espírito Santo, Ele move dentro de nós, Ele move as verdades de Deus em nossos corações. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós confessamos o nosso desejo de salvação, de vida eterna, e Cristo está aí no céu, Cristo está no teu reino, Cristo está no Santo dos Santos, Ele está no Santo dos Santos, meu Pai, na tua presença, e Ele roga por nós nessa hora. A tua palavra diz que nós temos pecado, todos nós temos pecado, mas não queremos viver em pecado. Então retira, meu Pai, a força tentadora, ela seja vencida. Qualquer mal que essa pessoa pratica, inveja, ciúme, se essa pessoa tem ciúme, se essa pessoa tem inveja, se é uma pessoa rancorosa, se é uma pessoa que não perdoa, o Senhor começa a operar com o teu poder e arrancar o mal, o desejo, meu Pai, de vingança, porque o Senhor disse que os maus desígnios estão no coração do homem. Então essa pessoa que tem qualquer tipo de mal, porque nós nascemos assim, Senhor, nosso coração é um depósito, era um depósito de maldade. O Senhor Jesus disse: os maus desígnios procedem do coração do homem, e nós precisamos nos libertar desse mal, e por isso nós estamos aqui, meu Pai. Eu dobro os meus joelhos por toda essa igreja, eu dobro os meus joelhos, meu Deus, pedindo libertação de todo o mal, pedindo ao Senhor a operação do Espírito Santo para o convencimento do pecado, porque a palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos convencerá do pecado, e a igreja no mesmo Espírito clama, essa pessoa que tem consciência do seu pecado, como todos nós temos consciência dos nossos pecados, temos consciência do quanto erramos com Deus, e talvez ainda estejamos errando. Com sinceridade, cada um se examina agora, cada um se examina. Não procure se eximir do pecado, não, igreja. Confesse-o agora, para você sair daqui abençoado. Reconheça-o agora. Pode sentar agora, igreja. Faça essa meditação aí, faça esse autoexame e veja o que você tem feito de mal. Pastor, eu tenho feito de mal, é maledicência, é ignorância, desonra de pai e mãe. Eu tenho respondido a minha mãe, eu tenho respondido ao meu pai, eu tenho desrespeitado, eu tenho adulterado, e eu estou diante do meu Deus clamando por libertação, clamando por perdão, pedindo que o poder de Deus me alcance e desenvolva essa salvação, para que eu possa ser aprovado na volta de Jesus. O Senhor Jesus encontre a igreja clamando, encontre a igreja pedindo misericórdia, porque eu sei, meu Pai, que apesar de tudo, o Senhor tem esse amor por nós. O Senhor sabe o quanto nós somos prisioneiros, e o Senhor levantou Cristo. Essa graça não é motivo para vivermos pecando, mas essa graça, ela nos ajude a obedecer, nos ajude a sermos purificados, transformados. Eu te peço por toda a igreja, Senhor, nessa campanha do arrependimento, do conserto de coração, essa pessoa volte para casa em paz, essa pessoa volte para casa liberta da opressão do diabo,
qualquer tipo de juízo baseado em tristeza, portas fechadas, as coisas que não estavam acontecendo na vida dessa pessoa por qualquer tipo de maldição decorrente dos seus pecados. O Senhor vem agora quebrar todas as maldições, porque essa pessoa te busca de todo o coração. Essa pessoa reconhece que ela tem dado legalidade às forças do mal pelo pecado consentido. Então nós te pedimos misericórdias. As suas misericórdias são infinitas, Senhor. Apesar da nossa maldade, as misericórdias do Senhor são infinitas. E nós estamos envergonhados do mal que temos praticado. Produz essa vergonha para o arrependimento, esse entristecimento verdadeiro, meu Deus, para o arrependimento, e não para o remorso, mas para um arrependimento verdadeiro, para que haja mudança de caráter, para que haja edificação de caráter. Quebra a maldição, desfaz toda a obra do diabo agora. Cura, meu Deus, a enfermidade dessa pessoa, essa enfermidade que não era curada de maneira alguma, mas pelo arrependimento, pelo perdão dos pecados, o Senhor também sara as enfermidades. O Senhor é o Deus do corpo e da alma. Então entra com teu poder, leve paz ao ambiente dessa pessoa, a essa casa, a essa família, a esse casamento, a esse namoro, meu Deus, esse relacionamento de compromisso que tem dado tudo errado. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe os casais, que abençoe os filhos, as relações dos filhos com seus pais, a nossa relação com as pessoas, capacidade de perdoar, venhamos a amar e não odiar. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos pela libertação, te agradecemos porque não há outro igual a ti. Somente o teu amor para nos colocar de joelhos, somente o teu amor para nos envolver e nos transformar dessa maneira, nessa posição de penitência e de louvor, porque nessa posição que nós nos encontramos, o teu nome é louvado. Louvado seja o nome do Senhor pela salvação que o Senhor nos alcançou, pela salvação que o Senhor preparou para nós, e nós estamos aqui pedindo essa salvação. Nós estamos aqui pedindo que o poder dessa salvação não seja frustrado por nada. Nada possa impedir esse poder de salvar. Nada impeça o Senhor de nos salvar, porque foi Jesus Cristo quem morreu por nós na cruz. Foi Jesus Cristo quem deu a vida por nós. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Então não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu confesso essa palavra. Não há condenação, meu Deus. Não há condenação das pessoas. Não há condenação do diabo. Porque o Senhor já nos salvou. Eu te peço em nome de Jesus por cada membro dessa igreja. Eu te peço pela minha vida, meu Pai. Pela nossa igreja, toda a nossa igreja, toda ela. Os membros da pecuária, os membros daqui, os membros que estão afastados, que se distanciaram por qualquer motivo, mas eu oro para que os pecados deles sejam perdoados. O Senhor leve-os ao arrependimento, porque isso também é dom de Deus. Nada provém, nada vem de nós. Opera, meu Pai, porque nós desejamos muito. Jesus Cristo diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Eu te peço o batismo com o Espírito Santo. Eu te peço o Espírito Santo, como eu creio na Escritura, como eu creio em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. O Senhor me conceda o Espírito Santo, para que a sua obra seja completa até o final da nossa vida, e os planos de Deus
eles não sejam frustrados por nada. Nenhuma força do mal possa nos arrebatar das mãos do Senhor, meu Pai, das mãos do Senhor, do teu Filho amado. O Senhor nos deu a Jesus Cristo, então que assim seja até o final, nós alcancemos a vida eterna, nós alcancemos, porque o Senhor não vai permitir que nada, absolutamente nada, nos afaste do teu amor. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, bem forte em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Glória a Deus, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Glória a Deus. Salmos 51, pastor. Digam glória a Deus. Salmo 51. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos salvação, que o poder de Deus possa nos levar aos teus pés, quebrantados, humildemente contritos, humildemente arrependidos, reconhecendo que somos pecadores e precisamos da salvação que vem da parte de Deus, precisamos do perdão, que o nosso arrependimento seja sincero, porque se Jesus Cristo voltar hoje, nós estaremos salvos, porque o nosso Deus, pela graça poderosa, produziu no nosso coração o desejo de arrependimento, e esse desejo foi praticado e reconhecido pelo Senhor como um arrependimento verdadeiro, autêntico, e não porque nós conhecemos a teoria, e não porque a palavra ela foi conhecida com a mente, mas nós conhecemos a palavra com o nosso coração e fomos tocados pela palavra através do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de arrependimento, Senhor, que seja um arrependimento verdadeiro, porque Judas, por exemplo, era um servo do Senhor, mas ele não expressou um arrependimento sincero. Tirou a própria vida, mas nem assim ele expressou um arrependimento sincero, porque a tua palavra assim o diz, que Judas era o próprio diabo, e nós não queremos continuar sendo filhos do diabo, nós queremos a filiação nova, nós queremos essa mudança de endereço, livres do império de trevas, para sermos transportados para o teu reino, o reino de luz do Filho do amor. Esse é o reino do nosso Deus, do nosso Pai. Por isso nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, este Salmo 51, eu sei que muitos conhecem, mas para quem não conhece, esse salmo foi
a confissão, a expressão da confissão e do arrependimento de Davi depois do crime de homicídio e do adultério com Batseba. Amém? Davi, ele foi mergulhando na iniquidade e no pecado, e a palavra de Deus diz que no tempo de Davi, nesse tempo aqui, não havia perdão para esse tipo de pecado, homicídio e adultério. Eram dois tipos de pecados que eram condenados com a morte pela lei de Moisés. Glória a Deus. Mas, já no tempo da lei, Deus mostra o amor dele. Amém? A palavra diz que Davi, ele ficou muito abatido, muito agoniado, igreja, com esse pecado, mas a palavra mostra que Davi, ele conseguiu receber a revelação do amor de Deus. O que eu vejo de mais importante nesse Salmo 51, como que pode, pastor? Se ele sabia que a lei condenava-o à morte, por que Davi faz um clamor pelo seu perdão? Amém? Porque isso veio do próprio Deus. Amém? O problema nosso, irmão, hoje é o mesmo de Davi. Só que Davi, ele dá um exemplo, ele dá um grande exemplo de uma pessoa que sabia que Deus era juiz, mas sabia que Deus também era amor. E nós estamos no tempo de um Deus que veio para salvar, trazendo essa mensagem do Salmo 51, essa confissão de Davi para o nosso tempo. Todo mundo sabe que tem inferno, amém? Todo mundo sabe que tem inferno, mas você tem que saber que agora é o momento da operação da graça de Deus para a sua salvação. Eu quero dizer que essa palavra, ela mostra o que o amor de Deus é capaz de fazer. O amor de Deus, se for revelado para você, e é isso que nós temos que pedir, por que muitas pessoas estão lá fora ainda? Por que muitas pessoas das nossas próprias famílias ainda não tiveram um encontro com Jesus? Porque você só vai ter um encontro com Jesus quando você conhecer o amor de Jesus. Você só vai se lançar aos pés de Jesus, você só vai louvar a Jesus, se você entender o amor de Jesus. Porque falar que Jesus te amou, você até fala, mas isso da boca para onde? Da boca para fora. Mas você não entende, peraí, ele morreu no meu lugar. Aí que está a verdadeira fé. Aí que está o verdadeiro entendimento espiritual. Jesus morreu no meu lugar. Quem tinha que morrer era eu. Quem tinha que morrer éramos nós. Nós tínhamos que morrer. Amém? Nós tínhamos que morrer. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Jesus sofreu aquele castigo na cruz que nós deveríamos sofrer. Amém? E isso foi a expressão de quê, pastor? Do amor de Deus. E Davi, no tempo da lei, ele reconhece o amor de Deus, ele reconhece a benignidade de Deus, e ele faz uma oração. Esse Salmo 51 é uma oração, mas ao mesmo tempo é uma confissão ousada de um homem corajoso, de um homem que diz, não, eu pequei. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus, ele quer que você seja sincero, não seja como Adão. O que Adão fez? Quando Deus chamou Adão, Adão falou o que para Deus? Deus perguntou a ele, o que fizeste? Ele disse assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Amém? Quando chamou Eva disse assim, foi o diabo. Ninguém diz assim, eu pequei. O que Deus quer nessa noite aqui, é que você entre no plano da salvação e se coloque no seu lugar.
E se coloque no seu lugar, reconheça a necessidade, a sua necessidade de purificação, que só Deus pode operar. Só Deus pode operar uma purificação no nosso coração. Por mais que você diga que você é bonzinho, Jesus disse que você é mau. Amém? Sabe qual é o nosso problema? Nós nos achamos sempre bonzinhos. Nós nunca erramos em nada. É por isso que não há crescimento. Até na vida lá fora, a pessoa só cresce quando ela reconhece seus pontos fracos. Eu já expliquei isso aqui. A melhor coisa que tem para o crescimento, para ser um grande vencedor, é você reconhecer os seus pontos o quê? Seus pontos fracos. Porque na medida que você vai eliminando o ponto fraco, dificilmente você vai ser derrotado. E na questão do pecado, é a mesma coisa. Eu tenho que ver qual é o meu ponto o quê? Meu ponto fraco, minha tendência pecaminosa. E eu vou combater nesse ponto fraco. Eu vou procurar me consertar, eu vou procurar me fortalecer nesse tipo de comportamento. Qual é, pastor? Ciúme. Eu já vi ciúme destruir a vida de muita gente. Muito relacionamento, muita sociedade, muito casamento foi destruído por causa do ciúme, muita amizade foi destruída por causa do ciúme. Inveja. São coisas que as pessoas, elas acham que não tem nada a ver. Não, é porque eu amo. Aí distorce. Amém? Mas as consequências estão aí, o juízo está aí, a pessoa está sofrendo, a pessoa está sendo peneirada pelo diabo, oprimida pelos espíritos malignos. Por quê? Porque não reconhece. E enquanto a pessoa não reconhece o pecado, não há libertação. Tem doenças, irmãos, que não vão sair com remédios. Tem doenças que não vão sair com remédios. E elas estão dependendo somente de uma confissão sincera. Estão dependendo simplesmente de você chegar diante de Deus: Senhor, eu reconheço o meu pecado. Mas especificar. Esse negócio de confissão genérica, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, nessa campanha, nós vamos ter que colocar o pecado diante dos nossos olhos, como Davi reconheceu. Eu reconheço os meus pecados estão diante dos meus olhos, diante da minha face. É essa confissão que Deus quer. Chega de ficar correndo por fora, de dizer assim: não, pastor, eu não pequei, não, a culpa não foi minha. A culpa não foi minha, é o que nós temos, nós temos a natureza adâmica de dizer que não somos o quê? Não somos culpados. Glória a Deus. Mas o amor de Deus, ele abre o seu coração. O amor de Deus, ele te encoraja a confessar. Aí que está a beleza, a química desse amor, a alquimia desse amor. É quando eu reconheço que esse amor de Deus é por mim. Essa benignidade de Deus existe. Esse desejo de Deus de salvar, de perdoar, é maior do que o de condenar. E por que as pessoas se retraem tanto? Por que nós nos retraímos tanto e desejamos não confessar? E quando você não deseja confessar, é a mesma coisa de você estar renunciando o seu relacionamento com Deus. Porque Deus não lida com o coração com pecado guardado. Amém? Quando Acã pecou, Josué foi lá lamentar na presença de Deus: deitou, por que nós perdemos a guerra? O Senhor mandou a gente ir para quê? Deus falou: levanta, rapaz. Tem pecado na congregação, tem pecado no meio do povo. Senão você não perderia a batalha. Santifica o povo primeiro, que eu vou te dar a vitória. Diga glória a Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se nós nos santificarmos, a nossa comunhão com Deus, ela se torna real e verdadeira. Se nós purificarmos o nosso coração, buscarmos isso: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu não quero me afastar de Ti, eu reconheço que eu errei, me dê força para eu me livrar disso, porque talvez você não esteja conseguindo se livrar. Mas você tem que reconhecer o amor de quem?
Você precisa reconhecer o amor de Deus. Você precisa saber que mais do que a sua vontade de confessar, maior é a vontade de Deus de perdoar. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Às vezes você pensa assim, não, eu queria ser perdoado. Não, Deus quer muito mais te perdoar do que você. Porque Deus é perfeito. Com Deus não tem vacilação. Deus ele não varia. Ele não varia. Ele disse, olha, o Senhor amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo com um amor que nunca foi expresso. Nunca foi expresso um amor igual ao amor de Deus. João 3,16, ele é o resumo da graça de Deus, da graça poderosa de Deus. E mostra o poder do amor, que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não pereça. E é pelo amor de Deus que você não vai perecer. Glória a Deus. E o que eu vejo, irmãos, é que Davi reconheceu isso. Davi reconheceu que Deus se compadecia dele. Mais pena que Davi poderia ter dele mesmo, Deus tinha muito mais. Por mais pena que você tenha de você mesmo, Deus tem muito mais. Porque essa misericórdia aqui é um sentimento bastante íntimo, profundo, de pena. Ele sabe o quanto nós sofremos com o pecado. Ele sabe o mal que o pecado é capaz de gerar nas nossas vidas. Por isso que ele tem misericórdia. Por isso que Jesus chorou diante de Jerusalém. Por que Jesus chorou diante de Jerusalém? Jerusalém, vocês matam os profetas que eu estou enviando. Eu queria ter vocês cobertos como a galinha cobre os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Por isso haverá desolação, vazio. Amém, igreja? O que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário? Quando os pecados do mundo recaíram sobre Cristo, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus bradou em alta voz e disse, Deus meu, por que o quê? Porque me abandonaste, porque me desamparaste. Jesus sentiu o vazio de Deus. E a pior coisa que tem para um espírito, para uma alma de um ser humano, é o vazio de Deus. Porque quando você está vazio de Deus, você fica atormentado. Jesus, naquele momento ali, ele se sentiu sozinho. E a pior coisa, aí vem o quê, pastor? Depressão, eu já falei. Vem depressão, vem nervosismo, vem impotência, vem... não, pastor, agora eu tenho que dormir com remédio, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, porque você está vazio de Deus. Eu já preguei isso aqui. Glória a Deus. E Davi estava em agonia, igreja. Após o terrível crime que ele cometeu, após o adultério, após o assassinato, após a cobiça, Davi estava em agonia. E Deus reconhecia o estado de Davi. Deus tinha misericórdia de Davi, e Davi recebe a revelação de que ele poderia clamar por misericórdia, que ele seria atendido. O problema nosso é não confessamos porque não acreditamos que seremos perdoados. Não acreditamos por falta de quê? Por falta de conhecimento. Você não acredita que Deus vai te perdoar porque a sua tendência pecaminosa é mais forte. A sua natureza carnal, ela impera e te cega. A Bíblia diz o quê? O Deus deste século cegará o entendimento de quem? Dos descrentes. Amém? Quando você não crê em Deus, quando você não crê no perdão de Deus, você não vai clamar pelo perdão. Você não vai confiar na salvação de Deus. Você vai sentir a culpa. Não, eu sou culpado, eu não sou digno de participar da ceia, aí você vive correndo da ceia. Não, pastor, eu respeito Jesus, aí chega aqui, eu respeito Jesus, hoje eu não vou participar da ceia. Eu até respeito você. Mas se eu fosse você, eu me consertava com Deus, e esse respeito, me desculpe falar, fajuto, eu colocava para fora. Amém? Eu me renderia ao Senhor, eu pediria perdão, eu pediria misericórdia,
eu pediria força e não continuar com sentimento de culpa, e não continuar afastado de Deus, porque a Santa Ceia é o quê? Comunhão com quem? Comunhão com Jesus Cristo. A Santa Ceia é reconhecimento da morte de Jesus, é confissão de fé. Quando uma pessoa não quer participar da ceia, ela não está dando um bom testemunho. Ela não está dando um bom testemunho. Pastor, a ceia vai ser quando? Semana que vem? Comece a se preparar, irmão. Eu não estou dizendo que você tem que ser santo, mas você tem que participar com dignidade. Você tem que chegar no dia da ceia com convicção. Você tem que chegar confessando. Você tem que chegar desejando não viver em pecado. Amém? E Davi reconheceu o amor de Deus. Davi reconheceu a benignidade de Deus. E no versículo 1 ele diz assim, olha, tem misericórdia de... Leia aí, por favor, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua o quê? A tua benignidade. Segundo a tua benignidade, segundo a caridade, segundo o teu amor. O amor de Deus levou Davi aos pés de Deus. E não acontece assim, né, irmãos? É igual aquele filho que comete um erro e ele se esconde do pai, dos nossos pais naturais. Nós cometemos nossos erros, o que nós fazemos? Chegamos quietinho e vamos direto para o quarto. Não queremos encarar, por quê? Porque se nós encararmos, nós vamos mostrar que tem alguma coisa o quê? Tem alguma coisa errada. Mas isso está errado. Você deveria confiar no seu pai e contar o problema. Aí você vê o filho se escondendo a maconha, só que o pai natural, ele não é bobo. Um movimento estranho do seu filho, você conhece. Um olhar dele, você conhece. Um cheiro dele, você conhece. Amém? Você chega assim, pega o seu filho, ó, cheira ele, que você vai ver que tem alguma coisa diferente. Que cheiro é esse? Seu perfume não é esse? Aí você vai saber se ele fumou, você vai saber se ele bebeu, você vai saber se ele abraçou alguém. Se você olhar nos olhos dele, você vai ver a diferença. E isso seria, igreja, deveria nos incentivar a nos aproximarmos dos nossos pais. Os nossos erros deveriam nos levar àqueles ou aqueles, no caso os pais, que poderiam nos orientar. Mas o que nós fazemos? Nós fugimos deles. E da mesma forma, nós fugimos de Deus. Mas Davi não. Davi ele dá o exemplo aqui de reconhecer, apesar de ter sido alertado, que Deus sabia, porque até então ele queria esconder de Deus. E você não consegue esconder nada de Deus. Deus manda o profeta lá, vai lá, Natan, e avisa ele, que eu já sei de tudo. Ele está pensando que eu não sei, mas ele sabe que eu sei, só que ele quer tapar o sol com a peneira. Quem está aqui pecando, pensando que Deus não sabe, está enganado. Amém? Você está enganado. Você é inocente demais por achar que Deus não sabe. Por isso que o ideal é o quê? Se aproxima desse Deus, porque Ele é amor. Se aproxima que agora Ele ainda quer te perdoar. Se aproxime dEle agora que Ele quer te libertar, Ele quer quebrar a maldição, Ele quer fazer você sentir alegria. A pessoa fica, igreja, amargurada. A pessoa se sente destruída. Amém? O pecado, ele faz isso. O pecado deixa a gente encurralado. Só que Deus estava vendo tudo. Amém? E Davi, ele se aproxima de Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas, o quê? Transgressões. O que Deus quer fazer, pastor? Apagar a dívida. Deus, ele quer eliminar, ele quer apagar o pecado no sentido de apagar uma dívida, um débito que você tem. Amém?
E a confissão, ela é, igreja, uma condição primordial para o perdão. Você tem que confessar. Glória a Deus. Mas você vai confessar para Deus. Você não precisa confessar para mim. Nós confessamos para Deus. É a sua relação com Deus. Eu acho, nesse momento aqui, eu vejo a importância do desejo de se relacionar com Deus. Da mesma forma como eu exemplifiquei o relacionamento com os nossos pais naturais. O desejo de estar perto, o desejo de compartilhar, glória a Deus. Compartilhe com Deus, fale com Ele, sabe por quê? Porque Ele tem desejo de te ouvir, Ele não vai achar ruim o que você vai falar, mas Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, glória a Deus. O nosso problema é o que? Não, pastor, Deus vai me condenar, não, Deus Ele quer que você fale, apesar de você ter que ter o temor, eu tenho que ter temor de Deus, respeito a Deus, mas eu posso falar, eu posso abrir o meu coração para o Senhor. E foi isso que Davi me ensinou aqui, que apesar da coisa, da prática horrenda, abominável, hediondo, crime hediondo que ele cometeu, ele decidiu, não, eu vou falar com quem? Eu vou falar com Deus. Ele já sabe mesmo, é melhor eu chegar e abrir o meu coração, porque eu não estou aguentando mais. Davi não estava aguentando mais, igreja. Amém? Deus estava vendo tudo, mas Davi estava sendo consumido. E é dessa forma, o espírito se abate, o espírito ele murcha, a pessoa perde a alegria, a pessoa morre espiritualmente, perde a disposição, perde o ânimo. Quando ela está no entretenimento, tudo bem, mas quando ela entra no quarto, fecha a porta, vem aquele vazio. Por que vem o vazio? Porque você está num mundo fechado, só você e o diabo. Você não pode se abrir com ninguém, porque a culpa está te assolando. A culpa estava assolando Davi. E Deus teve misericórdia dele. Deus falou, vai lá, Natã. Natã não foi lá para envergonhar Davi. Natã foi lá pela graça de Deus e provocou Davi a uma confissão. E é o que Deus faz através do Evangelho. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece o amor de Cristo, o propósito da morte na cruz, nós nos aproximamos de Deus. É uma graça para vocês se aproximarem de Deus, ao invés de se afastarem de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê, pastor? Dessa agonia. De nós estarmos guardando um sentimento errado, um pensamento errado, uma prática errada que nós realizamos, e isso está escondido dentro de nós, e isso está acabando com a gente. Sim ou não? E é dessa forma. Só que Deus ele fala, não, vai lá, Natã, que esse Davi tem que confessar, porque o diabo está acabando com ele. Eu sei quem é esse homem. Eu sei que Davi é um homem de coração bom. Caiu numa armadilha de Satanás. E Deus ele sabe que todos vocês aqui têm um coração agradável a Ele. E Ele chamou essa igreja para essa campanha. Ele chamou essa igreja para que essa igreja tenha um relacionamento mais aberto com Ele. Davi estava sentindo o peso da culpa, Davi estava sem paz, Davi estava precisando de libertação, Davi estava precisando de cura, mas se não houver, igreja, essa confissão, você não vai ter libertação, você não vai ter cura, você não vai ter paz. Amém? Por quê, pastor? Porque não há arrependimento. Agora, quando há arrependimento, a nossa comunhão com Deus, ela se aperfeiçoa. Porque Deus, Ele quer que você reconheça a sua natureza pecaminosa. E essa é a nossa oração que deve ser feita todos os dias. Davi diz, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas, o quê? Das tuas misericórdias. Davi encarou a ele mesmo. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos, igreja, encarar a nós mesmos. O mundo não quer que você encare a você mesmo.
Tem muita amizade que não quer que você reconheça o seu erro, que vai falar, poxa, fulano, você ficou careta. Parou de fumar, ficou careta. Parou de usar maconha, ficou careta. Parou de beber, ficou careta. Mas é o quê? Você encarou você mesmo e viu o seu erro. Mas as pessoas lá fora não querem isso, que você se encare, que você se examine. Glória a Deus. Que você olhe para dentro de você mesmo e reconheça o seu estado. E esse é o problema de muitas pessoas. E essa palavra serve para nós, para a igreja. Eu não estou pregando para o mundano, não. Eu estou pregando para a igreja, eu estou pregando para mim mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e encarar o meu estado. Mas nós rodamos por fora. O natural é o quê? Não, eu estou bem. Eu estou muito bem. Eu estou indo muito bem. Até vir a consequência, até vir o juízo, as coisas se complicarem muito, você ir para o fundo do poço e ficar mais difícil você sair. Porque um abismo, ele, quando não é reconhecido, ele só vai alongando. Amém? Ele só vai alongando. E vai chegar num momento que a coisa se complica tanto que até para remediar fica difícil. A pessoa vai se aprofundando, irmã, vai se aprofundando nas coisas erradas, vai se aprofundando, e vai se complicando. Quando ela quer pedir socorro, fica muito mais difícil sair. As consequências são muito maiores. O que aconteceu com Davi? Ele perdeu o filho. O filho do pecado foi perdido. Apesar de Deus ter dito, olha, o seu pecado foi transpassado, mas a criança não viverá. E depois Deus sentenciou, você vai ter problema de família para o resto da sua vida. Mas será que Deus decretou isso para Davi, um juízo, para destruir a família dele? Não, porque Deus já conhecia o que é de Davi. Ele sabia que o ponto fraco de Davi ia complicá-lo cada vez mais, e foi o que aconteceu. Davi teve filho com várias mulheres, e teve filho matando irmão, irmão estuprando irmã, e foi o que aconteceu. Um filho de Davi teve relação com as mulheres de Davi, tudo isso em função de quê? Desse pecado aqui. Desse pecado aqui, que apesar dele ter confessado, mas as consequências vieram. Deus, ele te perdoa, mas as consequências dos nossos erros, elas talvez se propaguem no tempo, e nós não temos como nos livrar das consequências, apesar do perdão. Glória a Deus. Então, pastor, o mal, ele tem que ser aniquilado o mais rápido possível. Amém? O mal, ele tem que ser reconhecido, e antes que ele traga consequências ruins, amizade indesejável, saia logo de perto. Certos tipos de comportamento, bebida, ambientes, saia desse ambiente, saia desse meio, antes que seja o quê? Antes que seja tarde. Antes que você sofra as consequências. Antes que você sofra uma relação, pastor, que não está legal, o garoto é complicado, a menina é complicada, está na hora de você tomar uma decisão. Glória a Deus. Antes que as coisas se compliquem mais, porque Deus, ele está esperando o seu arrependimento. Você errou o alvo, você traçou um caminho, mas o caminho não estava de acordo com a vontade de quem? É isso que é o pecado. O pecado é um erro de alvo. E eu posso errar voluntariamente e posso errar também involuntariamente. Posso errar por querer e posso errar também sem o quê? Sem querer. Mas eu errei e eu preciso pedir perdão. Digam glória a Deus. Então, pastor, eu vou olhar para dentro de mim hoje como Davi fez. Eu vou olhar para dentro de mim. Olha o que Davi falou no 3. Eu conheço as minhas o quê? Transgressões, e o meu pecado está sempre diante de quê? Diante de mim. É isso aqui, encarar a sua realidade. Eu conheço as minhas transgressões.
Eu me rebelei contra Deus, é isso que ele quis dizer aqui. Transgressão porque eu transgredi a lei de Deus, e Deus, ele é justo, ele é o juiz, a lei vem de Deus. A conduta humana, a conduta dos convertidos, ela é ordenada por Deus. Não adianta você se converter e não querer e não desejar andar no ordenamento de Deus. Quando eu não ando no ordenamento de Deus, isso se chama transgressão. E Davi falou, eu reconheço as minhas transgressões. Ou seja, eu sabia que eu não podia fazer, e eu o quê? E todos os pecados que nós cometemos, nós sabemos que não deveríamos cometer. Nós sabemos, pastor, mas eu não era da igreja. Mas você sabia que você não podia cometer. Você sabia que o que era errado. Porque, por incrível que pareça, irmãos, todos nós chegamos no momento que recebemos a consciência de quem? A consciência de Deus. Com igreja ou sem igreja? Com religião ou sem religião? Deus ele te dá consciência daquilo que é certo. Você tem consciência. Consciência é o quê, pastor? Saber o que é o quê? O que é certo. O pessoal diz, não, consciência é saber o que é certo e o que é errado. Não, consciência é saber o que é certo. É isso que é consciência. Consciência é conhecer a vontade de Deus. É essa consciência que a igreja recebe. A Bíblia diz que nós recebemos boa consciência. A Bíblia diz que nós somos livres da obscuridade da mente. Você vai ouvir isso, vai ler isso na Bíblia muitas vezes. Obscuridade da mente. A Bíblia fala de endurecimento de coração. É o que é isso? É uma consciência que está voltada a não receber a vontade de Deus. É uma pessoa que não quer andar na vontade de Deus. Mas Davi falou, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Aí ele confessa, contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos é o quê? É mal. Aí ele fala, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, o Senhor é justo. O que o Senhor falar contra mim, eu concordo. A condenação que o Senhor proclamar contra mim, eu concordo, porque o Senhor é justo no seu julgamento. E muitas vezes você fala assim, eu não mereço isso, Senhor. Eu estou passando por isso por quê? Mas Davi logo falou, o que o Senhor fizer comigo está feito. Eu sei que eu estou errado. Isso é que é arrependimento. Quando a pessoa fala, Senhor, eu errei, mas não pude, fulano não podia ter ido embora. Eu não podia perder fulano, meu amor. Amém? Glória a Deus. É saber o que, pastor? Que Deus é verdadeiro. Deus, ele nunca erra. É isso que Davi quis dizer aqui. O Senhor nunca erra. A tua palavra é a verdade. Os teus juízos são perfeitos. O que o Senhor fizer comigo está feito. Mas isso aqui, sabe o que, igreja? Confiança. Confiança. Temor, respeito, sim, mas também confiança. O que o Senhor fizer vai ser para minha correção. O que o Senhor fizer, eu tenho que receber bem recebido e reconhecer que eu mereci. E o nosso problema é não aceitar a correção. Esse é o problema do hipócrita, esse é o problema das pessoas levianas, elas não aceitam correção. Alguém fala, fulano, você está errado por isso, por isso, por isso. Eu não aceito. O orgulho é maior. E cuidado com o orgulho. O orgulho foi o pecado de Satanás. A pior coisa que tem para um cristão é o orgulho espiritual. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou muito certinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é mau. Se examine, olhe para dentro de você. Pare de palhaçada. Amém? Pare de ficar brincando. Aqui é lugar de correção. Aqui é lugar de esclarecimento. Aqui Deus esclarece o seu estado espiritual. Quando uma pessoa ouve a palavra, se ela for sincera, ela vai dizer assim, essa palavra, Deus está falando com quem? Deus está falando comigo. E essa palavra aqui do Salmo 51,
eu digo com todas as letras, Deus está falando comigo, mas também eu digo, Ele está falando com toda a igreja. Alguém aqui pode dizer, não, pastor, mas eu não peco contra Deus. Então você é mentiroso. E você está fazendo o próprio Deus de mentiroso. O próprio Deus de mentiroso. Amém? Porque, na verdade, todos nós temos pecado. Não vivemos em pecado, não devemos viver em pecado, porque essa é a vontade de Deus, e peça graça a Deus para que você não viva em pecado. Mas pecar, você vai pecar. Amém? Fecha a Bíblia, igreja. Fecha a Bíblia.